vou dizer uma coisa para você. Eu penso. Tá me escutando? Tá me Perfeito, escutando? perfeito, perfeito. Eu estou aqui há 15 minutos refletindo, né? Porque a gente sabe que a rede social hoje é muito perigosa, né? É muito perigosa. Deixa ser melhor a imagem que fica mais cheia para a galera. Sim. A rede social é muito perigosa, mas o ódio ele é completo, né? Eu até estava falando com os amigos meus ontem, cara, que para mim a rivalidade, para mim mesmo, a verdadeira rivalidade do futebol carioca é Fluminense e Flamengo, né? Que é uma rivalidade não é inimigo, né? Não é inimigo. O pessoal até falou isso para mim, né? Que eu detesto usar esse termo, né? E realmente não existe inimigo, né? É adversário, né? Então, você vendo essa situação do Vasco, o Vasco realmente não é um clube que me incomoda há muito tempo assim. O Vasco e o Botafogo, para mim, a rivalidade é o Flamengo, mas eu estou começando a criar um cenário com o Vasco. Pior que o Vasco nessa merda que ele tá, com 5 anos, 5 vezes rebaixado, um limbo absurdo, né? Se tirar o Eurico do Vasco, o Vasco não existe. A verdade é que se você tirasse o Eurico do Vasco, o Vasco não existiria a nível de glória pesada, ia ser um negócio realmente fraco, e o Vascaíno ainda cospe no Eurico, né? E tem o Roberto que ganhou o campeonato, a Copa do Brasil 2011. Se tirar o Eurico, tem só o Roberto, e aí tem aqueles 14 títulos estaduais, né? E o brasileiro de 74. Então, assim, nunca me incomodou. Rivalidade, gente, na minha adolescência, na minha infância, o Fluminense sempre ganhava do Vasco e tal. Depois veio o Eurico, o Vasco, né, foi bem contra o Fluminense, mas eu nunca tive essa raiva do Vasco, não. É rival, entendeu? Até às vezes ficava mais desconfortado com o Botafogo, pra você ter ideia do cenário. Mas eu estou começando a criar uma amargura aí com o Vasco. E você vendo isso que aconteceu hoje, André, dá vontade de falar um monte de merda na rede social. Mas hoje tudo é muito perigoso. Então depois, se você reflete, pensa antes de falar, para não falar uma coisa para depois dar ruim, né? O nego às vezes fala bobagem, faz bobagem, depois tem que vir na rede social, né? Pedir desculpa, aquelas coisas todas, né? Então a gente tem que ter muita cautela. Então a gente tem que falar de forma equilibrada, tentar demonstrar amargura, mas de forma equilibrada. Eu acho feio para o Vasco isso. O Vasco está se demonstrando uma postura, está tendo uma postura bem ruim, de desespero, né? O Vasco é uma postura de desespero, sem necessidade. Eles não têm estádio, vocês não têm estádio de vocês? Por que não joga em São Januário? Por que não usa São Januário? Por que o Maracanã? Porque na época, quando foi ofertado o Maracanã ao Fluminense e o Flamengo, o Botafogo e o Vasco não quiseram, não se interessaram, falavam que não iria jogar no Maracanã, que tem os seus estádios. Por que agora vocês querem fazer essa implicância, essa amargura que está vivendo, né? Nenhuma torcida do Rio, do Brasil, tem culpa da incompetência que foi a administração do Vasco esses anos todos, não. E agradeço a Deus ter tido o Eurico Miranda, hein? Sabe lá o que o Vasco seria hoje, sabe-se lá o que o Vasco seria hoje sem ter tido o Eurico Miranda. E isso não diminui nada a instituição, não diminui nada a paixão da torcida, mas sabe-se lá o que seria o Vasco a nível de título se não fosse o Eurico Miranda, né? Um cara que sempre defendeu o Vasco com unhas e dentes, pesado, muitos com ódio. Eu sempre achei um cara pro Vasco muito foda, né? Nunca fui um cara crítico ao Eurico Miranda pro Vasco, obviamente pro Fluminense, né? Era ruim, porque ele conseguiu tirar um pouco a coisa do Fla-Flu do foco, trouxe para o Flamengo e Vasco. Mas o Vasco ele criou essa amargura com o Fluminense, André, e a coisa não acaba, não para. O que acontece? O Botafogo é freguês do Vasco, são amigos, entra no estádio de mão dada. O Vasco só lembra do Cocada. A vida é o Cocada, não tem mais nada. Você compra a Cocada, dá, é o Flamengo e Vasco a Cocada aquele dia do jogo de chocolate. Se você tirar isso do Vasco e Flamengo, o Vasco é morto com o Flamengo. Então o cara não tem, foi trivice, gol do Pet. O Vascaíno contra o Flamengo não tem o que falar. Deve ser uma depressão gigante, que com a gente não é, porque o papai é pesado. E quando o Flamengo joga com o papai, com todo o poderio, com tudo que tem, se você pegar a história, nós somos muito mais vitoriosos contra eles do que eles contra a gente. Eles têm mais títulos? Tem. Tem as Libertadores, ok, o Flamengo é gigante, mas quando confronta é pesado. Fica presilha pesada, todo jogo é presilha pesada. E o Vasco sobrou o quê? Sobrou o Fluminense, né? Ultrapassou em vitórias, tem mais vitórias que o Fluminense. Temos muitos confrontos lá atrás que a gente sempre ganhava do Vasco, era campeão e tal. E o Vasco, da época Eurico, o Vasco conseguiu ultrapassar e o Fluminense ficou muito mal com o Vasco. Foram anos aí bem ruins. Por isso os torcedores mais novos do Vasco, do Fluminense, André,
eles têm mais raiva do Vasco que do Flamengo. Eu nem comparo. Sem raiva, essa coisa de rivalidade, eu nem comparo Vasco e Flamengo. Tanto que se jogar Vasco e Flamengo, eu prefiro que o Vasco ganhe. Mas o Vasco está criando uma raiva em mim também, com essas posturas dele pequena, entendeu? Está se apequenando. O Vasco se apequena fazendo. Primeiro, vender o clube. Isso, para mim, deve ser uma depressão. Eu, sinceramente, bicho, se o Fluminense amanhã for vendido, né, mais de 50% do clube, o Vasco foi vendido, sei lá quando, 80, 90, sei lá quantos por cento foi vendido, eu, sinceramente, vai me dar uma brochada, bola no saco, né, no vão central. Vai ser uma brocha inigualável. Bom, o Mário comentou comigo essa semana, chance zero. O Fluminense, no máximo, vende 30% a 40%. Se fosse num caos máximo, na pior das hipóteses, venderia 49%. O Fluminense com comando total. O Vasco não. O Vasco agora, o presidente do Vasco, ele é presidente do clube, que nem o Botafogo. Eles optaram por isso, estava fodido, não tinha o que fazer, não tem xerém, uma depressão, tem estádio, beleza, tem a Libertadores, mas não tem o xerém. Então não produz os jogadores que o Fluminense produz. Né? E virou uma amargura, virou uma angústia. O torcedor do Vasco também, que não tem nada a ver com isso, viu, André? Deixar claro aqui, porque tem muito torcedor do Vasco bacana, família também. Então isso não é uma coisa de todo vascaíno. A gente tem que também pontuar as coisas com calma. A gente não pode ofender uma instituição, ofender uma torcida inteira por causa de meia dúzia. Não, mas a gente não está ofendendo ninguém. Eles é que estão ofendendo a gente. Eu sei, só para deixar claro. Mas é uma parte da torcida. Tem parte que com certeza não tem isso. Então a gente não pode rotular a torcida inteira do Vasco, que só tem isso, só tem aquilo. Não tem. Tem os mais amargos. E eu estou falando para os mais amargos. Então você tinha que refletir a sua vida como torcedor do Vasco, que o Vasco hoje não pertence mais a vocês. Pertence ao 777. Vocês não têm gerência nenhuma no Vasco. Pior, soltaram bomba, morteiro, destruíram lá São Januário, tiveram que jogar sem público, não consegue ganhar, ficaram sem fazer gol, ganhou agora do Grêmio de 1-0. Deus sabe como, sem público. Não sei, me disseram que o Vasco não pode jogar em São Januário, André. Ouvi dizer que não pode jogar em São Januário, mesmo com público. Tá fechado. Aí veio, que não se interessou no Maracanã, veio desesperado para Maracanã, jogar o peruca vascaíno, fez até um vídeo amargurado. Amigo, não pode ser assim, vocês têm o São Januário bacana, o estádio de vocês. Por que foram lá soltar morteiro? Por que foram fazer aquele vandalismo bizarro em São Januário, no local onde vocês jogam, para ofender a 777? O cara da 777 bota a coisa na cabeça de você. Eles estão cagando para a torcida do Vasco. O pessoal da 777 ele comprou o Vasco como um business para fazer um negócio para ganhar dinheiro. Eles não têm nenhum amor ao Vasco. Isso é uma empresa. Por isso que eu tenho ódio. Eu tenho ódio dessa história de SAF. O que eu puder combater de SAF no Fluminense, eu vou combater até o último dia da minha vida. Eu tenho ódio dessa possibilidade de vender o clube. Eu não quero que o clube seja vendido. Bota lá, os presidentes administram, o clube administra ele mesmo, nós administramos o nosso clube. Não quero porra nenhuma de SAF. Então, vocês venderam o clube de vocês. Né? E eu não sei se amanhã, se o Vasco, se a 777 vai querer ou vai devolver para vocês. Que dizem, André, se o Vasco cair ou tal, tem uma cláusula que pode devolver por R$1. E aí, se devolver para o Vasco, eu quero ver o que o Vasco vai fazer com um clube falido, sem ninguém, sem a 777, que pelo menos bota dinheiro, contrata e tal. Se o Vasco não tiver como estava o Botafogo também, que o teste pegou, estava num limbo danado. Né? São administrações devastas que destroem o clube, destroem uma instituição, pessoas que não têm capacidade para administrar, mas vão ser presidentes do clube por vaidade. Elas entram na presidência do clube por vaidade e entram lá para destruir a instituição pela vaidade. Deus sabe lá o que fazem, né? Como não pode acusar nada, então a gente não fala. Deus sabe lá o que é feito lá dentro do clube. Então o Vasco entrou nesse cenário, tá? Cara, dois persas, dois cheats, duas calopsitas, cara, é devastador. Aqui é devastador. Aqui é a Arca de Noé, só a Arca de Noé. Então, cara, eu tô falando toda essa história para vocês entenderem o que é o meu sentimento com o Vasco. Eu conheço 3 pessoas que são Vasco. O cara, 3 caras de gente boa, sem problema nenhum. Cara, amigo meu velho de academia, não vejo há não sei quantos anos, o cara que tem um negócio lá no shopping, né? E qual é o outro vascaíno, que eu até me deu um branco, 3 vascaínos que eu conheço. Então, quer dizer, para mim não tem, assim, eu não tenho contato, a gente tem contato pela rede social. Eu não tenho contato com nenhum vascaíno, botafoguense pouquíssimo. O meu contato de vida é só tricolor e muito flamenguista, que tem uma grande parte da torcida do futebol brasileiro.
Então não tem por que ficar nessa amargura com o Vasco. Então, para mim, difere. Só que, realmente, essa postura que o Vasco teve agora foi muito feia, né? Aí agora estão postando de 3 pontos, mais gramado destruído. Show! Quer dizer... Mas isso é piquenês, eu quero ver, eu quero... mas o cara lá em cima tá olhando. Sim. Cara, ele comanda tudo. O homem lá em cima comanda tudo. Ele tá vendo tudo isso. Eu não sei, você é católico também, André. Claro. Pode ter certeza que ele está vendo tudo isso, está sendo feito de lá, provavelmente, né, a dos torcedores que estão desesperados e a instituição que está no meio disso. Instituição não, a 777 que é a dona do Vasco agora. Você imagina, André, o cara chegar a comprar a SAF da sua casa e você não manda mais em casa. Entra a SAF da sua casa, o cara pega a sua mulher, não, sua mulher agora é 90% minha. Você imagina o negócio, o seu filho agora é meu. 90% do seu filho é meu. Eu sou o papai. E você fica como se fosse cocô dentro de casa. Uma espécie de bosta andante. Porra, bicho, isso é surreal. Eu não aceito que o Fluminense faça SAF com mais de 40%. Eu vou ser um inferno dentro do Fluminense se isso aventar. Se isso aventar, vai ser live todo dia, destruindo o vagabundo que for fazer um negócio desse com o Fluminense. Isso aí eu já estou deixando claro aqui, porque comigo eu não tenho papo na língua também. Então, eu estou falando em relação ao Fluminense. Agora, se o Vasco quer fazer SAF, se o Botafogo estão felizes, achou legal, beleza, o Botafogo está bem, presta a ser campeão brasileiro, estão felizes com o teste, está tendo uma relação boa, ok, não tem problema nenhum. Não quero para o Fluminense. Não quero para o Fluminense. Não quero, tá? Então, eu fico triste, André, para voltar aqui nesse tempo, para você falar também, que eu estou falando aqui, você já falou também muito sozinho. Já falei muito sozinho, né? Então, cara, é uma vergonha que o Vasco fez. Está se apequenando a cada dia, isso é um apequenamento, e, coitada, a torcida, na sua grande maioria, fica desesperada, porque está vendo. Você imagina, o cara ele foi para a Barra da Tijuca, num edifício comercial, empresarial, soltar morteiro e reclamar. Aí os caras, cadê o pessoal? E o pessoal está em Miami, amigo. Não tem ninguém aqui, não. A sala está vazia. Olha que depressão, cara, pro torcedor do Vasco. Que coisa horrorosa, que não tem culpa nenhuma, porque o cara é apaixonado. Sim. Eu quero deixar claro, tu és organizado, todo mundo do Vasco é apaixonado pelo Vasco. São vítimas. São vítimas de gestão. Eu fico imaginando o cara do Cruzeiro, que deixou o Cruzeiro daquele jeito lá, naquela podridão que o Cruzeiro ficou. Se o Bolacha não pega, eu não sei. O Cruzeiro como é que estava hoje? Ele pegou de uma maneira, eu acho, até pior do que os outros, talvez. Você pegou estranho ali, deu porque ele tem moral ali, tem história do Cruzeiro. Sim. Mas ele não houve tanto investimento, pelo que eu sei, não houve tanto investimento ainda assim, né, no Cruzeiro. Não sei se ele repassou algumas coisas, percentuais. Não me agrada, essa situação não me agrada em nada, André. E a gente tem cheirinho, a gente tem a nossa história, e o que o Fluminense deve hoje, 700 milhões, se trabalhar direito, paga essa dívida e consegue fazer fluxo de caixa. Sim. Basta fazer boas vendas, você não precisa vender o clube. O Botafogo vendeu por 400 milhões. Cara, isso aí é uma depressão descomunal. Então, André, o Vasco tem que rever isso, né, essa postura, o torcedor tem que rever. Porque você, vascaíno, né, que está aí tentando sair desse momento difícil, talvez um outro rebaixamento, já não sei nem mais quantos rebaixamentos são. São 5? São 5. São 5, indo para o 6º? Isso. Você imagina, indo para o 6º rebaixamento, instituição gigantesca como o Vasco da Gama, né? O torcedor desesperado, Eurico Miranda morreu, porque o Eurico Miranda, mesmo com câncer, o Vasco destruído, o cara voltou, e o respeito voltou, foi bicampeão carioca. Mesmo com câncer, o cara ainda conseguiu ser bicampeão carioca. Vocês verem a força, o peso de Eurico Miranda, em todo sentido, gordo e pesado também na moral, né? Então, e aí o cara morreu, Roberto Dinamite, como Deus não tenha, né? Uma pessoa de muito carisma, simpática, benquista por todos. Roberto Dinamite faleceu, mas foi querer ser presidente do Vasco. A imagem dele, o maior ídolo da história do Vasco, questionado, porque fez dois rebaixamentos, foi na mão dele. E teve um rebaixamento da mão do Eurico, que foi lá no jogo contra o Curitiba e assumiu o colete. Acabou o rebaixamento. Foi rebaixado, o culpado sou eu. Eu sou o culpado. Esse cara era foda no Vasco. Era um cara foda. Só que tem vascaíno que cospe, diz que é um cocô, que roubou o Vasco e tudo mais. E é isso. E hoje o Vasco é reflexo dessa bagunça política que o Vasco viveu. Quantas eleições que o Vasco teve com uma balbúrdia danada, né? Voto que não é voto, o pote, como é que é o nome daquele negócio? Urna 3, aí a urna 9, sempre história ruim, né? Então é muito chato isso, né? Então, e agora culminando aí nesse ódio com o Fluminense, ofendendo uma homofobia descabida, né?
fazendo homofobia com o Fluminense também, fazem isso também. Acusando a gente de racismo, vários acusando o Fluminense de racismo, coisa surreal. A troco de quê? Raiva do Fluminense, cara? Por quê? Por que o Fluminense fez? Entendeu? Então, assim, tem que haver respeito. Como eu tenho respeito pelo Vasco, vocês têm que respeitar o Fluminense também. Lógico que tem torcedor que é zoeira, então faz com o torcedor zoeira, não sei. Eu não gosto de zoar, eu respeito. Só que o que o Vasco está fazendo está sendo uma coisa chata. Eu espero que o Ministério Público, que as pessoas, elas façam uma análise de tudo que está acontecendo, revisem isso aí. Parece que foi o cara que é vascaíno, né, que deu essa eliminada aí para o Vasco jogar. Desembargador. O Fluminense não tem culpa disso. O Fluminense tem culpa do Vasco ter quase destruído lá São Januário, com raiva da 777. Aí você via o torcedor do Vasco, os caras do outro lado do vidro, o cara batendo no vidro, querendo invadir. Ruins. Porque vocês estão gerando atitude de ódio, né? E o que vai ser de Fluminense e Vasco? Como é que vai ser o jogo do Fluminense e Vasco com essa amargura toda? Vocês estão gerando violência. E tem que jogar no Maracanã. Bota lá o percentual do Fluminense, que é mando de vocês. Bota no Maracanã o percentual do Fluminense que for permitido, 10%, que é muito melhor ter 10% no Maracanã do que ter 10% de São Januário. Também, se tiver em São Januário, eu vou também, não tem problema nenhum. Mas é muito melhor o Maracanã pra gente, vocês vão ter o Maracanã cheio e tudo mais. Não entendeu o cenário com o Vasco. Infelizmente, o torcedor do Fluminense não entendeu o cenário com o Vasco. Entendeu? Então, a gente hoje sofre. André, eu vi você falando ainda há pouco antes de entrar, estou em casa aqui hoje, é um dia que não tem Fluminense, né, que eu estava tirando de folga, mas essa situação, essa notícia realmente caiu como uma bomba. Mas não vai acabar, não vai proibir o jogo. O jogo já tem 70 mil ingressos vendidos. Não, Vilela. Não vai. Existe, Vilela. Existe a possibilidade do Atlético. E faz o que com o ingresso? E faz o que? Devolve dinheiro. Atlético não tinha vendido o ingresso. Eu sei, Vilela, mas se a Conmebol entender que o gramado não tem condições, ela vai vetar o estádio. Ela pode, não foi que ela vai. Ela pode, está no manual de clubes, que em casos excepcionais de condições de gramado adversa, a Conmebol ela pode vetar o estádio sem aviso prévio. Que vai ser uma vergonha também para ela fazer isso. Deixa o Fluminense que vai ser prejudicado. Deixa o Fluminense jogar aí. O Fluminense não pode mudar o campo agora. Não tem outro campo aí. Vai jogar o quê? No IGL? De novo? Tudo bem. Vai ter o IGL, porque para ter um público parecido com esse, vai jogar no IGL. Mas o IGL é outro tipo de gramado. Volta Redonda não tem condição. Não há condição. Ela não tem como destruir. Porque se a Conmebol fizer isso, ela nitidamente a Conmebol vai estar. O que é? Você botou aqui. Ela fez isso com o Atlético, Vilela. Eu vi ainda há pouco, você botou isso antes de eu entrar, eu estava vendo essa matéria. Por isso que eu escrevi. André, ela nitidamente vai estar, a Conmebol, que a gente sabe que o presidente da Conmebol é torcedor fanático do Olímpia, o pai dele, torcedor do Olímpia, presidente do Olímpia, vai ficar muito nítido o prejudicar ao Fluminense se tirar o jogo do Maracanã. Vai ficar muito escancarado, vai ficar feio para a instituição, que já muitas vezes tem muita crítica. Então, eu acho que a Conmebol não vai fazer isso, como também teve essa situação lá em Assunção, eles vão pagar em multa, vai ser em multa, não vai tirar o público. Vai pagar em multa, em dinheiro, enfim, e vai manter lá o negócio. Então, eu acho que assim, tem que haver uma solução. Mas o dano já está feito. O jogo do Maracanã, ok, o dano já está feito e vai prejudicar. O que tem que ser visto agora, pegar agora, conversar com as pessoas. Cenário aí, é isso aí. Conmebol, é isso aí. Família inteira. É isso aí. Família inteira, o patriarca e o filho, enfim. Cara, isso quer nem avançar nisso aí para não me aborrecer também. Então, assim, aí depois ainda fala do Fluminense, que é isso, que é aquilo. Vocês imaginam o cenário que é Eurico Miranda, Flamengo e tudo mais, né? O cenário de devastação que é, e fala com o Fluminense, que é negócio de tapetão, e aí você vai ver, você pega o Eurico Miranda, pega Flamengo de uma vida inteira, né? O Botafogo nem digo, porque o Botafogo, coitado, ele até sofreu muito com isso também, né? O Botafogo nem entra nesse mérito. Mas Vasco e Flamengo é brincadeira, né? E esse time de Libertadores também é outra coisa. Então, assim, eu não acredito, André, que vão fazer isso de tirar o campo. Agora, o campo estragou lá o pé. Tem que pegar a equipe mais qualificada que tem no Brasil, profissional, levar para o Maracanã e resolver isso. Corta o pedaço da grama, bota outro pedaço da grama no lugar, existe esse negócio de pedaço de grama, sim, faz o corte, coloca, aonde estiver danificado, vai lá, faz o corte, faz o recorte e bota o recorte. Deve ter algum sistema desse para você poder equacionar esse problema. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, faz isso logo.
O presidente Mário já vê logo quem faz aí a manutenção do Maracanã, vê quem pode ser feito isso, né? E eu espero que o Ministério Público, todo mundo veja isso, essa postura que o Vasco teve e a postura que os torcedores do Vasco estão tendo. Para quando tiver um outro jogo, não, aqui não vai jogar. Por que não joga no Corrimão? Eu faço a pergunta para você, André. Qual é o motivo que o Vasco não joga no Corrimão, que os torcedores entram de mão dada para o campo, no campo? Eu acho até bacana, é bacana essa amizade Vasco e Botafogo, mesmo o Botafogo tomando creu uma vida inteira do Vasco, entra de mão dada com o Vasco. O Vasco, não como, é bacana, né? não, Vilela, isso é uma vergonha. É o único lugar bacana. do mundo onde dois clubes da mesma cidade estão de mão dada. Isso não bacana para eles, bacana para eles. Então, bacana para eles, só para mim. Vai para legal e tal. Enfim. E aí entra de mão dada e tudo mais. O Botafogo toma creu. Você pega o estatística, se você puxar na internet, já são 50, 70 jogos de volta. Negócio devastador, né? Devastador. Então, os clubes que não têm. O Botafogo também tem um pouco isso, porque o Botafogo com o Vasco, esse cenário devastador. Com o Flamengo, é mais devastador ainda. E aí quer vir sempre contra o Fluminense para tentar se corotar como maior, como torcida. E aí é isso. Então, o Vasco e o Flamengo, eles têm essa amargura com o Fluminense. E se você perguntar para o torcedor do Vasco e do Botafogo, se jogar Fluminense e Flamengo, eu vou te dizer para você, a maioria vai torcer para o Flamengo. A maioria ainda torce para o Flamengo. Vai. Por quê? Porque tem uma inveja, uma amargura no coração com o Fluminense, danada, né? E sem motivo para isso, né? Porque é rivalidade normal, não é inimigo, é rivalidade. O Vasco, ele está criando um clima de Vasco e Fluminense de inimigo. Sim. Eu tô vendo pessoas que estão com ódio do Vasco de uma maneira descomunal, né? Aí, lógico, ontem também pegou, botou pó de arroz para poder também cagar tudo em função dessa decisão. Aí o cara, eu já sabia que ele ia chegar lá, ia sacanear aqui, olha o estado disso aqui. E aí, por sorte, ainda ganharam o jogo. Não, mas, mas foi de propósito, é para deixar sujo mesmo. Eu sei. Mas aí, quer dizer, mas isso tudo que é uma postura, isso tudo é um fomentamento de tudo isso. Então a gente tem que dar um basta nisso, de alguma maneira, né? Porque. E o pior é que o Mário não tem nem com quem falar, né? Porque, na realidade, o Vasco, o dono é a 777. O cara, às vezes, vem aqui passar o final de semana. Tem a equipe dele aqui. E eu já ouvi dizer isso, não sei. Entendeu? Então, quer dizer, se a coisa apertar, ninguém volta. Bota um funcionário qualquer aqui, não, eu sou só funcionário, não posso fazer nada. Olha que coisa desagradável para o torcedor do Vasco isso. É ruim. E o torcedor do Vasco é tão apaixonado quanto a gente. O torcedor do Vasco é enorme. Vocês viram a recepção que eles fizeram? E aí fica sofrendo em função de gestões incompetentes e incapazes. E querem que o Fluminense pague o pato, quer dizer. O Fluminense tem nada a ver com isso. Viva a sua vida. E por isso, André, por isso que eu sempre falei, discutir isso no Fluminense, né? Não existe jogar em São Januário alugado. E o nego falou, não, mas Vilela, por quê? Nós já ganhamos lá. Foda-se. Não tem que nunca, eu espero, o Mário e todos os outros gestores da vida, nunca joguem em São Januário com o mando de campo do Fluminense. É uma vergonha o Fluminense se sujeitar a pagar aluguel para o Vasco para jogar no campo do Vasco. É uma vergonha. Eu, como se eu fosse alguém no Fluminense, nunca mais na vida, em condição nenhuma, eu vou jogar em Volta Redonda, levo o jogo para Brasília, levo pra puta que pariu, mas não jogo no campo do Vasco. Foda-se. Isso eu já defendo há décadas. Não é agora, isso já fala há décadas. Aí, pô, filha, mas qual é o problema? Aqui em São Januário, eles alugam o estádio. Isso quando a gente também não estava brigado. Mesmo assim eu defendi isso. Não interessa. A torcida não quer, não gosta. Se fosse o contrário, também não gostaria de ceder o estádio para ninguém, entendeu? Então, para mim, não tem que jogar. Por isso que a gente tem que acabar tendo o nosso estádio, que deveria ter, para não ficar nessa dependência do Maracanã, que está arrendado para a gente, para o Flamengo, né? Nós somos permissionários, mas fica refém dessa merda aí. E fica sujeitando essa porra aí, entendeu? E não tem lugar para porra nenhuma. Se vira, foda-se, entendeu? Vamos para a Volta Redonda, vai pra... Esse jogo não dá para ir. Mas o jogo normal vai para a Volta. Eu vou para Volta. Se tiver que 10 vezes por mês para Volta Redonda, eu vou 10 vezes por mês para Volta Redonda. Vê, viaja, foda-se. Entendeu? Agora, não se sujeitar a jogar. O IGEL, a gente tem uma relação menos pior que o Botafogo com o Teste. Agora eu acho que é uma relação até mais saudável. Mas aí tem esse negócio do gramado sintético. Eu não sei também se é interessante para o Fluminense alugar o Engenhão. Mas também não gosta. Os jogadores não gostam de gramado sintético. Então descarta também. Descartado. E aí a gente vive esse momento. O Vasco fez isso, feio. Eu estou aqui há meia hora com ódio, abri o Twitter, eu praticamente não posto no Twitter, abri o Twitter, digitei algumas coisas, apaguei, porque, cara, eu vou falar bobagem. Então, eu estou falando aqui na sua live com equilíbrio, mostrando os fatos, porque a pessoa vendo, ouvindo você falar, vendo a tua imagem,
a percepção é diferente. Sim. De você escrever uma palavra fria, né? E aí qualquer pessoa que fala alguma palavra fria contra o Fluminense, você já fica automaticamente com ódio daquela pessoa. Sim. Twitter é aberto, qualquer pessoa escreve, e aí vem aquela coisa. Por isso que eu uso pouco Twitter. Porque o Twitter praticamente não tem uso. Por isso que eu só Instagram, YouTube, o canal, né, ele fez agora esse negócio de tirar o pessoal da rede social e sacaneou destruiu um monte de gente que postou a imagem dele. Não foi dele. ele mesmo, cara? Eu acho que não foi ele não, bicho. Essa galera do Instagram aí que teve o Instagram do Fluminense, tá? Que teve a rede social. Estão me dizendo isso. Ele falou, vou fazer cair tudo que é canal que botou minha imagem. Ele falou, o paparazzo. Ele falou, vou botar meu advogado, vou botar todo mundo para cair. Esse mesmo paparazzo, que eu não acompanho, mas quando o Fluminense perdeu de 2-0 para o Flamengo, ele pegou o Twitter e botou a minha imagem, botou meu vídeo. Não acabou não, hein? A presilha é pesada, não acabou não. Ele botou meu vídeo e os flamenguistas lá rindo. Eu não falei nada, não vou ficar... eu estou ali, estou exposto, eu não vou ficar nesse tipo de postura, né? A não ser que seja uma coisa que denigra a minha imagem, no sentido de ser uma mentira. O que eu falei ali é verdade. Eu fiz um vídeo para qualquer torcedor ver. Sim. Não acabou, não. Vocês não ganharam, não, hein? Não acabou, não, porque quando pega o papai é pesada, a presilha é pesada. É aquilo que eu falei. Então, se o torcedor do Flamengo ver, ele vai ver o que eu falei. Ele botou na página dele, e aí o pessoal do Flamengo, tipo assim, já somos campeões, se fuderam, só que Deus iluminou a gente. E aí nós fomos campeões, aí eu falei outro vídeo, aí nego foi na rede social dele, destroçou ele, sabe o que ele fez? Ele deletou o post. Então, esse tipo de postura, por isso que é ruim essa coisa de rede social, de você ficar numa guerrilha com outras pessoas, entendeu? Cada um faz o teu, cada um bota na sua rede social, evitar. Se você faz um vídeo e posta um vídeo amargo, daqui a pouco você está aí numa situação desagradável, entendeu, André? Entendeu? É ruim. Então eu achei legal até o teu convite. Aliás, falei, pessoal, quarta-feira a gente vai fazer live. Sim. Antes do Fluminense. Quarta-feira o Vilela vai participar do Madrugadão com a gente aí, galera. Isso, vamos estar aí fazendo a live com o André, no Sentimento, né? E para falar de Fluminense e Olímpia, expectativa grande. Agora o foco esse, eu vou até soltar um corte da minha live, André, que a gente tem que focar totalmente em Libertadores. Se sou eu, o dirigente do Fluminense, treinador, reserva contra o Atlético Paranaense. Reserva, só bota o Fábio para agarrar, mais um, talvez. E o Fábio eu boto. Vai que ele no tiro de meta ele tem um estiramento. Não boto ninguém. Se sou eu, boto o time inteiro reserva. Já é um jogo com tendência ruim. Sim. Já é um jogo com uma tendência devastadora. O Fluminense tinindo lá, a tendência é ruim. Jogando, então foda-se. Então o Matheus Ferraz, num jogo que a gente ia jogar no meio de semana pela Sul-Americana, botou para jogar lá num jogo que era ruim pra gente, perdemos de 3-0, o cara ainda ficou aleijado aí, ficou 8 meses aí contundido, fudido, um cara que era dado como novo Baresi, né? Então, levo... E aí o foco total, aí você tem aí esses dias todos de Fluminense e Olímpia. O outro jogo, se a gente, Deus permitir a gente passar para pegar Inter ou Bolívar, é no dia 4, no dia 27 de setembro. Quando chegar dia 15 de setembro, ver a rodada por ali, 10 dias antes já não joga mais ninguém. O que tiver de jogo ali, foda-se, não joga ninguém. O foco é Bolívar ou Internacional. Porque o jogo é dia 27, dia 4, provavelmente vai ser na quarta-feira, eu acredito, né? Vai ser, se bem que com esse negócio do Palmeiras ser, que São Paulo, interior de São Paulo, a Globo prefere, de repente é capaz de botar até na quinta de novo, né? Vai que, né? É devastador isso, mas enfim... e focar só nisso. Eu não sei se você também está nesse viés, André, eu não vi você falando a respeito, mas, cara, não é abandonar. A gente tem que ficar entre os 4 do brasileiro para se der alguma merda na Libertadores, a gente jogar Libertadores. Mas a gente não pode abrir mão um segundo de qualquer risco na Libertadores. E se a gente passa ali, faltam 3 jogos, e 1 no Maracanã, 2 no Maracanã e 1 fora. Então, André, meu Deus do céu, a gente não pode agora sequer correr uma vírgula de risco de perder essa classificação, seja no Olímpia, seja depois para a final, que a final, apesar do Maracanã não ser nosso, no sentido de torcida, porque aí vai dar 30% para o outro, vai ter 30% para a gente, vai ser o Maracanã mais ou menos dividido, a Conmebol vai vender 30%, talvez nós compremos mais, talvez não. Eu acho até que o Fluminense tem uma tendência a ter mais torcedores numa eventual final, caso o Papai do Céu ache que a gente mereça estar lá. Mas vai ser muito difícil. Então a gente tem que pensar ali. Todo dia acorda e dorme pensando nisso. Negócio devastador isso. E agora o Vasco fez isso. Mas, André, não vai, cara, cancelar. Não vai cancelar. Eu tenho certeza que a Conmebol não vai fazer esse tiro no pé, que vai parecer que eles estão querendo beneficiar o próprio clube do presidente da Conmebol. Vai ficar muito feio.
né? E o Fluminense faz um recorte ali, foi no gol, tá no gol, pega aquilo ali, tira um pedaço, bota, tampa e vai fazer a coisa acontecer. A drenagem do Maracanã é excelente. Se não ficar chovendo a semana inteira, não vai ter mais jogo até quinta. A drenagem também vai ajudar e bota uma equipe lá trabalhando dia e noite, bota 500 pessoas trabalhando no gramado, para o gramado ficar em alto nível e o Fluminense poder fazer uma apresentação fantástica. Previsão do tempo. Quinta-feira, dia do jogo, 38 graus no Rio de Janeiro, sem chuva. Quarta-feira, 37 graus. Não tem chuva mais. Chove hoje e depois não tem mais chuva, para ajudar aí. Tá? Vilela, vou te liberar aí, você que tá com a tua família. Só pede pra galera se inscrever no teu canal aí. Tem 2.500 pessoas na live. Galera, estiver aqui no canal do André, né? Puder me dar essa moral. Quem não tiver inscrito, né, no meu canal, tem um canal no YouTube, Vilela Viajante Tricolor. No YouTube e no Instagram, quer dizer, se você puder me dar essa moral, se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, comentar nas minhas lives. Comecei a fazer uma série de cortes agora, estou soltando agora 2 cortes do vídeo de ontem, né? Tá maneiríssimo esses cortes, cara. E tá crescendo, obrigado. Pessoas muito falaram para eu fazer isso. Só falta fazer aqueles vídeos que nem o André faz, né? O cara acontece alguma coisa, né? Que nem entrou ao vivo aqui, né? Então tá faltando isso também, mas ainda não estamos fazendo, mas estamos com corte. Vou começar agora com o negócio do vlog também, que o pessoal faz, o André, outros fazem também. Vou fazer vários focos da viagem, da situação toda, depois junta tudo, faz um vídeo só. Vou fazer isso também, porque é uma coisa que soma pro canal. Então, se você não está me seguindo, não está inscrito, não me conhece, Vilela Viajante Tricolor, canal do YouTube, vai lá, me dá essa moral. Estou lutando aí para chegar a 35 mil inscritos. Meu objetivo é chegar a 50 mil esse ano. Sei que não é fácil conseguir aí 15, 16 mil até o final do ano, mas quem sabe vai ter, né? E o Instagram também, eu posto lá no Instagram uma série de coisas, posto minha viagem inteira do História. Ontem eu fiz uma live, eu estava fazendo pré-jogo, né, André? E tava lá os sócios do Fluminense. Cara, é engraçado demais. Depois você olha lá. Eu vi, me mandaram devastador, cara, entendeu? Então é engraçado demais. Aí tá lá o Guerreiro Tricolor, o Papai Noel Tricolor e aquele menino o Chapolin, né? Cara, uma coisa muito engraçada demais ali, o pessoal ouvindo falar, o outro cara me chamou de Varela, e aí falou que era meu fã. Porra, Varela, eu sou fã pra caralho do senhor, deu um beijo na minha cabeça. Cara, é uma devastação, vou fazer o corte disso aí também. Galera, não é brincadeira não. Então, galera, puder me dar essa moral, obrigado. E esse cara aqui é monstro, já passou dos 111 mil, cada dia crescendo mais. A gente sabe que não é fácil até chegar a 200, mas agora vai seguindo, vai para 111, 112. É diferente de quando a gente quer chegar a 100, né? Quando o André ficava naquela coisa para vir a placa aí, teve vídeo chorando, aquela doideira toda, né? E o André é o cara família. Pô, o André, quem não conhece, vê só o careca aí falando aí com esse fone na cabeça. Pô, o cara extremamente família, esposa, mãe, 2 filhos. Pô, é um negócio assim devastador. E eu sou um cara totalmente família. Então, eu acho que a família, ela sempre tem que prevalecer. O Fluminense é uma torcida muito de família. Todas têm família, é óbvio, mas a torcida do Fluminense é muito especial em relação à família, e eu percebo isso a cada jogo que eu vou no Maracanã. Então, um beijo no coração da torcida tricolor. André, obrigado aí pelo carinho irmão, de ter chamado aqui. Eu vou voltar aqui para a Arca de Noé. Valeu. Isso. Valeu, irmão. Tamo junto. Até a próxima. Abraço. Tchau. Valeu.